Olá, pessoal. Estamos ao vivo, estamos online. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde vocês estejam, ou se vocês estão assistindo esse evento ao vivo ou depois no replay. Eu sou o Eduardo Freitas, vou ser o mediador aqui, o facilitador nesse evento de hoje. É o penúltimo evento dessa série de eventos verticais da Mundugel. Hoje com o tema Portos e Aeroportos, aplicação de geotecnologias e drones nesse setor. É um evento bastante específico e eu agradeço às duas empresas que são parceiras desse evento, a CPE Tecnologia e a Santiago e Sintra Geotecnologias. Obrigado a todos que já estão online conosco, o pessoal já está dando as boas-vindas aí, interagindo no chat. Eu agradeço se vocês puderem falar de que cidade vocês estão. O J. Celso aqui já falou que está em São José dos Campos, São Paulo. O Luiz Humberto está em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Assim a gente consegue espacializar a nossa audiência. E agradeço se puderem colocar também se vocês estão participando sozinhos ou em grupo. A gente sabe que muita gente, às vezes, participa em grupo, coloca o webinar numa tela grande ou um projetor e acaba participando em grupo. Eu agradeço aos palestrantes que já estão conectados conosco, o Boas Teixeira, da CPE, e o Rodrigo Egger, da Santiago e Sintra. Daqui a pouco eles vão poder se apresentar e iniciar suas palestras. Mas antes eu queria dar 3 recadinhos aqui rápidos, pessoal. Primeiro, sobre o replay. A gente vai disponibilizar o replay na íntegra, ainda hoje, por e-mail. Fiquem de olho aí sempre no e-mail de vocês. Mas claro que o ideal é assistir ao vivo, que aí vocês podem mandar suas perguntas e ter suas dúvidas respondidas aí por 2 especialistas na área. A gente agradece se vocês puderem depois pegar esse replay e compartilharem também com seus amigos. O segundo recado é sobre o certificado de participação. A gente está enviando geralmente um dia depois do evento, também por e-mail, então sempre olhem a caixa de e-mail de vocês, pode ter ido para o anti-spam, e se realmente não receberem, a gente encaminha novamente. E agora o último aviso, é um pedido, na verdade, eu peço para vocês, se possível, que fechem outras abas aí do navegador, coloquem o celular no silencioso, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo que teremos aqui. Será mais ou menos 1h30 de evento. E também, se vocês puderem compartilhar esse link que eu acabei de colocar no chat, vocês fazem com que os seus amigos possam participar aqui do evento junto com vocês e aproveitar esse conteúdo, beleza? Então, agora eu convido o Teixeira para iniciar a sua apresentação. Ele vai falar sobre as-built 3D de planta industrial com laser scanner, suas aplicações e... Ah, não, desculpa. Tem uma diferença aqui. Captura da realidade como suporte à documentação e projetos de modificação e ampliação. Na imagem ali tem um errinho. Teixeira, boa tarde, bem-vindo. Quando você quiser, fica à vontade para iniciar. Ok. Obrigado, Eduardo. Vou compartilhar minha tela. O pessoal que já está aí conectado aí, bem-vindos. Obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Tema que eu particularmente gosto de falar sempre. Tá bom, Eduardo? Obrigado aí, Mundugel, pelo espaço e vamos lá. Legal. A tua tela a gente já está vendo. Se tiver algum travamento na tela ou no áudio, eu abro meu microfone aqui e te aviso. Ok, correto. Eu vou encerrar minha imagem e vamos iniciar aí. Bom, meu nome é Teixeira, né? Boas Teixeira, o pessoal conhece por Teixeira. Estou atualmente na CPE, ajudando aí nas novas tecnologias. Bom, falando rapidamente da CPE, para a gente entrar no tema principal, CPE é uma empresa brasileira, 45 anos de existência. O grande core da CPE é trazer e distribuir tecnologia. A gente tem 10 escritórios espalhados pelo Brasil e duas características importantes que eu gosto de ressaltar da CPE é que, de todos os equipamentos e tecnologias que ela traz para o Brasil, que ela distribui no Brasil, ela dá um suporte e treinamento local, né? Eventualmente, algumas tecnologias têm segredos tecnológicos e a gente não tem autorização de abrir os equipamentos no Brasil, então a manutenção tem que ser feita no fornecedor. Mas a grande maioria, a manutenção, inclusive, é feita no Brasil. Bom, fechada aí a parte comercial da CPE, vamos aí falar um pouquinho de tecnologia. Bom, eu vou falar para esse segmento, portos e aeroportos,
mais uma vez vou falar de LiDAR. Eu acho que LiDAR é a grande tecnologia do momento, já vem de alguns anos e vai se perdurar por vários anos ainda, né? A grande tecnologia para fazer a captura da realidade com precisão, criando, né, um 3D daquela geometria existente que dá suporte a diversas outras atividades, seja de engenharia, que é mais conectado no nosso mundo, né, no nosso meio, no que a gente vive, mas dá suporte a inúmeras outras atividades de planejamento, de estratégia, de marketing, enfim. Bom, para quem conhece LiDAR, eu peço desculpa de ficar aqui chovendo no molhado, mas para quem não conhece, então LiDAR é o acrônimo de Light Detection and Ranging, que muitas das vezes a gente chama de laser scanner, né? E que gera uma nuvem de pontos, né? Esse é um equipamento que faz a medição através de um sinal luminoso que está na frequência de pulse laser, e pelo tempo de envio desse sinal, ele consegue detectar a coordenada, determinar a coordenada de onde ele toca. Os equipamentos fazem isso milhões de vezes por segundo, cada equipamento faz de um jeito e tal, mas em geral é isso, eles fazem milhões de vezes por segundo, certo? E com isso ele consegue determinar a geometria daquilo que está à sua frente. Qual é o objetivo de fazer essa medição? É fazer a captura da realidade. Você poder trazer para o seu ambiente virtual uma realidade existente lá. E para que isso? Para várias coisas, né? Por exemplo, para fazer um projeto de reforma. Então, eu quero capturar a realidade existente, trazer para o meu ambiente virtual, para o meu software de projeto. Então, eu vou projetar as modificações que eu quero, com base numa informação que tem uma geometria e uma completeza absurda em comparação aos métodos convencionais. Isso me dá facilidade de gerar um projeto mais completo, mais enxuto, né, com menos possibilidade de erros durante a construção. Bom, mas essa captura da realidade, né, essa realidade capturada lá no meio virtual também propicia inúmeras outras atividades, né, dá suporte a inúmeras outras atividades. Bom, existem inúmeros tipos de sensores, não vou aqui detalhar, né, mas só para exemplificar, existem inúmeros tipos de sensores, terrestre, mobile, aéreo, para avião tripulado, para drone, enfim. E aí cada atividade que você vai desenvolver vai, não vou dizer exigir um tipo de sensor, mas um tipo de sensor num determinado tipo de plataforma pode ser mais adequado, né, a um determinado tipo de trabalho. Então, assim como existem vários tipos de sensores, também existem diversas plataformas. Eu posso ter equipamento numa plataforma terrestre, numa aérea, com um avião tripulado, numa aérea com a aviação não tripulada, né, com um UAV, posso ter num mobile, enfim. Nuvem de pontos é usada em diversos segmentos. Eu não vou aqui detalhar, só para mostrar, só para ilustrar um pouquinho. Então, em vários segmentos, na área de mineração, na área industrial, fazendo sitemap, mapeamento urbano, ou de vias, né, ou projetos viários, ou de rodovias, né, topografia geral, né, fazer levantamentos de greenfield, de áreas, né, pontes, né, obras de artes, rodovias, ferrovia, enfim. Na verdade, nuvens de pontos você pode usar em diversas atividades onde você precisa capturar aquela realidade. Então, não distante, fazer levantamento de edificações, de prédios, de estruturas civis e assim por diante. Bom, um dos slides que eu mais gosto de toda essa apresentação é esse. Simples, não tem imagem, mas que comunica muita coisa. Ou seja, a nuvem de pontos coletada, na verdade, é o seu mais fiel documento de as-built. A nuvem de pontos, ela representa exatamente o que está na realidade no quesito geometria. Então, a gente, muitas das vezes, fala assim, que a nuvem de pontos é um as-is.
literalmente, como está, né? Como está lá na hora que foi capturado. Bom, com um excelente documento de as-built, ou seja, não só pela precisão, mas pela completeza de informação que ele traz, então, com isso, eu consigo impactar em várias etapas de um processo de engenharia. Seja na hora de fazer os estudos de projeto, seja na hora de eu desenvolver o meu projeto executivo, seja na hora de eu efetivamente iniciar ou executar aquela construção. Então, eu tenho um levantamento com maior completeza, com extrema precisão, os meus estudos serão muito melhor elaborados. Pode ser que no período do estudo eu não precise de tanta precisão, mas eu preciso de informação. E a nuvem de pontos traz infinita mais informação do que um processo de levantamento convencional, com topografia convencional. Já na fase do executivo, né, no projeto executivo, talvez eu não precise de tantas informações, porque eu já fiz o estudo, eu já estou na fase do projeto, o estudo já está definido, mas eu preciso de precisão da informação coletada em campo. E a nuvem de pontos te traz essa precisão, né? E com tudo isso, eu consigo desenvolver um projeto mais enxuto, mais completo, prevendo menos situações a serem resolvidas durante a construção, o que impacta numa redução significativamente grande de retrabalho durante a construção, tá? Em algumas indústrias, a gente diz que a redução é de 20% de retrabalho normal para 1 a 2% de retrabalho com base no uso de nuvem de pontos. Além de trazer uma série de outros benefícios, né? Otimização de recursos, melhoria da condição de trabalho, melhoria da segurança, enfim, melhoria de planejamento, enfim, uma série de outros benefícios que a nuvem de pontos traz. Bom, agora eu vou mostrar algumas tecnologias que eu acho bacana, que podem ser aplicados dentro desse segmento aeroportos e portos, né? Para as diversas atividades, né, ou diversos projetos que demandam uma captura daquela realidade existente como suporte aos projetos, né, de ampliação, modificação, correção e sucessivamente. O primeiro que eu gostaria de mostrar é esse equipamento da GeoSLAM, é um laser scanner mobile. Tá? Na verdade, a sugestão de uso dele é tal como está essa imagem aqui, ou esta, tá? Ou seja, o equipamento você leva na mão e faz o levantamento caminhando. É um excelente equipamento para fazer levantamentos indoor, não que não sirva para fazer levantamentos outdoor na área externa, mas pela sua característica ele traz um benefício enorme, né, quando comparado com outros scanners convencionais ou terrestres, né, que são estacionários, né, o fato dele ser mobile, ele é extremamente mais rápido durante o processo de levantamento em campo. Então, em termos de características gerais, não vou entrar aqui no detalhe, né, só para dar uma visão geral, né, o equipamento tem um alcance de 100 metros, 300 mil pontos por segundo, entrega uma precisão de 1 a 3 centímetros, que para algumas atividades é erro grande demais, mas para outras atividades é preciso suficiente. É o ScanHead, né, o que vai na mão, pesa 1,3 kg, mochila 3,2 kg, e tem conexão com as ferramentas de projetos mais comuns que a gente tem aí no mercado. Por exemplo, o Revit, você já gera nuvem de pontos direto para o Revit. Claro, gera para MicroStation, para qualquer outra ferramenta da Autodesk e para outras ferramentas de projeto também, mas no Revit ele já tem uma conexão bem mais suavizada, né? Bem mais direta. Aqui é um pequeno vídeo mostrando, eu tenho mais alguns outros vídeos mostrando outras aplicações, mas vamos iniciar por este, mostrando a facilidade. Esse é um vídeo mais antigo, de uma versão anterior, mas o princípio é o mesmo. Você tem um data logger, que você liga, igual ele mostrou, dentro daquela mochila.
faz aquele self-test eletrônico, você liga o ScanHead, que é esse que está girando, faz aquele self-test eletrônico, né? Uma vez feito o self-test, está pronto para escanear. E o escaneamento como que é feito? Do jeito que está sendo mostrado no vídeo, do jeito que vocês estão vendo. Basta caminhar pelos espaços que você quer escanear. Não importa se é um bosque como esse, ou se eu estou dentro de um prédio, né? Então, digamos lá, estou dentro do aeroporto, eu preciso fazer o levantamento de toda a instalação interna, porque eu vou fazer uma reforma, ou uma grande reforma, uma modificação, e preciso fazer o levantamento de civil de toda aquela instalação, para então servir como referência lá no Revit para o desenvolvimento dos projetos futuros. Uma excelente ferramenta para isso. Aí você pode falar assim, não, mas e o georreferenciamento, como que é feito? Tem várias formas de você georreferenciar com esse sistema. Você pode passar num ponto coordenado, você pode colocar targets, né, e fazer o levantamento dos targets com topografia, você pode levantar elementos geométricos conhecidos e dar coordenada através dos elementos geométricos conhecidos, enfim, tem várias formas. Bom, a nuvem de pontos não tem problema com iluminação, né? Pode estar claro, escuro, né? A tecnologia, não é este equipamento. A tecnologia, de uma forma geral, não tem problema com iluminação. Posso escanear num local escuro, né? E aí, nesse caso, mostrando, é uma caverna, né? Um sítio histórico, mas se mostra bem como que é a geração da nuvem de pontos, e basta caminhar pelos espaços. Não é um caminhar rápido, não é um caminhar devagar, não preciso ficar mexendo o equipamento, basta caminhar. O equipamento está na mão, é um processo mais convencional, mas o equipamento poderia estar montado numa haste, numa mochila, e eu mantenho as minhas mãos livres, também poderia. Tá? Posso montar equipamento numa haste e levar ele, por exemplo, num cave que tem em cima, um forro, enfim, tem várias formas. Tá? Vou adiantar para o próximo slide. Tá? Aqui mostrando um pouquinho mais detalhado, né, o seu data logger com a bateria. No caso ali, estamos conectando 2 cabos, porque o equipamento está com uma câmera para dar cor real na nuvem de pontos. E aqui já mostrando num ambiente mais de civil, né, um ambiente mais de edificação, de civil. Né? Então, o levantamento é feito como a moça está mostrando aí na tela. Tá? Esse equipamento em particular está carregando um pad, que aí você pode ver a nuvem de pontos na hora em campo, né? Mas não necessariamente precisa ser assim. Na verdade, o processo mais convencional, você faz a coleta, descarrega para o computador, e lá no computador você vê a nuvem de pontos que foi coletada. E o processo de coleta, exatamente como está sendo mostrado, é caminhar pelos espaços que você quer fazer o levantamento 3D. O equipamento tem uma visão de 270 graus no sentido horizontal e 360 graus no sentido vertical, no sentido que ele gira. E assim ele vai fazendo o levantamento por onde você vem caminhando. Essa linha vermelha mostrando no vídeo é a trajetória que você seguiu, tá? E o processo de cálculo da nuvem de pontos, ou de geração da nuvem de pontos, é feito dessa forma. Define-se a trajetória com base no IMU, com base na própria nuvem de pontos, enfim, e ao final disso se define a nuvem de pontos já registrada de todo o espaço que foi caminhado. Eu vou dar sequência aqui. No caso aqui, o equipamento está usando uma câmera, né? Então, a câmera para dar cor real na nuvem de pontos. Posso escanear indoor ou outdoor, né? Claro. Não é exclusivamente para um trabalho indoor. Só que o ressaltar do trabalho indoor é que, como eu tenho muitas salas, recortes, entra em sala, sai em sala, banheiros e tudo, então acaba que se torna muito mais vantajoso usar um equipamento móvel, assim, de uma facilidade de mobilização grande, né, para poder fazer o levantamento com a extrema velocidade. E eu posso fazer o levantamento dentro de uma área e eu não preciso interromper as atividades da área. A área pode continuar as atividades normais dela
e eu simplesmente entro e faço o escaneamento. É claro que vai aparecer na nuvem de pontos tudo, né? E aí depois você faz a limpeza da nuvem de pontos daquilo que você não quer. Então, o software de processamento que vem com essa ferramenta, esse que está sendo mostrado, né? O cálculo é muito simples, né? O registro da nuvem de pontos é muito simples. Basicamente, você descarrega o arquivo de campo e copia e cola ele naquela área que tem tracejado, né? Que está drop dataset, você coloca lá e ele já processa sozinho. No caso que ele está mostrando aí, são 2 pavimentos, né? Tem um pavimento em amarelo, outro em vermelho. Aí ele está mostrando como que faz a junção, né? Você faz uma primeira junção manual, só para indicar como que é, e depois o software, com base na nuvem de pontos, faz o merge sozinho. Aí a exportação tem inúmeros formatos, né? Esses são formatos mais padrões, e atualmente, já de uns 2 anos para cá, você já entrega RCS, RCP direto para você carregar lá no Revit. Okay? E aí a ferramenta tem outras facilidades. Esse Draw é um módulozinho que auxilia, digamos que a sua atividade fosse lá fazer o levantamento e gerar um layout. Um layout para o pessoal começar a desenvolver no projeto. Então eu fiz a nuvem de pontos, essa que está em cinza, aí eu faço um slice numa determinada elevação e já gero um layout. E aí posso já medir metro quadrado de cada unidade, posso selecionar e vetorizar e já mandar essa pré-vetorização lá no AutoCAD para mim fazer o término do trabalho lá no AutoCAD e assim sucessivamente. Então, essa é a ferramenta, ou seja, é uma ferramenta muito fácil, né, e muito rápido para você fazer um levantamento rápido, né, na hora ali de uma área, de uma edificação, de um prédio, enfim. Bom, a ferramenta tem muita versatilidade. Esse é um outro vídeo mostrando um pouquinho a versatilidade. Então, para fazer o georreferenciamento, por exemplo, pode usar essa placa aqui. Tá? Posso usá-lo assim, na mochila, como está aqui. Então, por exemplo, ele está nesse veículo, fazendo um levantamento de toda essa área externa. O scanner está aqui nas costas dele, em cima, inclusive, está com uma câmera 360. Posso montá-lo no veículo, posso colocá-lo assim, numa haste, quero levantar dentro desse forro, né? Então eu preciso de medir a parte do telhado e tudo que está aqui, o vigamento que tem aqui por cima e todas as informações. Preciso dessa informação para a gente desenvolver o projeto. Como que eu vou fazer? Vou desmontar o forro, montar o andaime aqui e subir um projetista, um engenheiro, um técnico para tirar a dimensão, ou mesmo que mede com uma laser, com uma treina eletrônica. Não, eu simplesmente retiro uma placa do forro, coloco o scanner, ele escaneia tudo que consegue ver, retiro, vou lá numa outra placa e assim sucessivamente. Levantamento muito rápido e muito fácil. Posso colocá-lo, por exemplo, em levantamentos, quero fazer levantamento de bueiro, né, as galerias que tem por debaixo, basta descer ele aqui e faz o escaneamento lá embaixo. E assim sucessivamente. Pode, inclusive, montá-lo num drone para fazer levantamento aéreo, né? Ele vai montado numa 3600 DJI. Então, tem uma versatilidade muito grande. Eu gostaria de mostrar um vídeo de um case, né? Esse case não é no Brasil, mas mostra bem a versatilidade. Se eu quisesse fazer o levantamento de uma situação existente, no caso aqui, dá para se ver que todo esse pier está num estado ruim, precisa de uma grande reforma e precisa ser feito o levantamento, né, disso para o projeto. Então, só para ter uma visão. Então, ele foi com o scanner, levantou, entrou em cada áreas dessa, fez o levantamento com o scanner, mais ou menos 18 minutos de levantamento. O vídeo está rápido assim, viu, gente? Não foi eu que apreciei o vídeo. E aí está mostrando a nuvem de pontos depois de feito o levantamento. Ok? Só para vocês terem ideia.
E aí sim, pode fazer modelo 3D de estudo, e essa própria nuvem de pontos serve de referência para o pessoal do projeto. É um levantamento super rápido, 18 minutos com o barquinho. Né? Você vê o caminhar do barquinho, de onde ele saiu, onde ele chegou. É. Bom, no ano passado a GeoSLAM fez uma implementação em cima dessa ferramenta, agregou algumas funcionalidades, e esse mesmo scanner, junto com a parte de software, se torna, então, uma ferramenta para fazer o acompanhamento durante a construção, do jeito que está mostrado aqui nessa imagem. Então, tem um estágio X da construção, fiz a construção de algumas paredes, passei o scanner e o software já automaticamente detecta o que veio de novo. Então, essas paredes em verde foram novas. Você vê que não estava construído, foi construído. Aí lançaram a tubulação, né, elétrica, hidráulica, foi lá, escaneou e já tenho tudo que é novo, e aí com isso consigo fazer o acompanhamento, saber o que está construído, o que não está construído, né, e isso no 3D, já comparando lá com o meu projeto. Se eu trabalho no ambiente 3D, estou com um projeto no Revit, por exemplo, e aí tem a nuvem de pontos lá, então a cada estágio, a cada escaneado, né, todo dia, a cada 2 dias, e eu vou fazendo a comparativo do que já está pronto, do que não está pronto, e assim sucessivamente. Aqui tem um pequeno vídeo mostrando, né, o Construction Progress, que é essa ferramenta, né, essa novidade dentro do software, né? Então, você vai fazendo o escaneamento e vai acompanhando o que está ou não construído e a evolução como está indo. Bom, uma outra ferramenta que talvez o Rodrigo vai até falar mais, né? Mas eu acho importante colocar. Levantamento drone tem se tornado cada vez mais uma plataforma importante para diversas atividades, não só para a nossa de engenharia de levantamento, mas na nossa também. E cada vez mais as empresas têm desenvolvido payloads, né, sensores que o drone pode carregar, e facilitando aí os levantamentos topográficos, seja por aerofotogrametria ou diretamente com LiDAR, diretamente com laser scan. Então, esse é um exemplo, né? O Minivuts é um LiDAR que pesa 1,5 kg, tem um alcance de 150 metros, entrega uma precisão final de 20 a 30 milímetros, né? E é um LiDAR que tem 5 retornos. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa o retorno. Esse equipamento para fazer levantamento topográfico, você imagina que eu quero fazer levantamento topográfico do entorno, vamos pensar aí dentro do nosso tema base, né? Porto e aeroportos. Então, vou fazer uma ampliação e eu preciso fazer o levantamento topográfico do entorno para onde eu pretendo fazer a ampliação. Excelente ferramenta para isso. Então, com esse tipo, por exemplo, com esse tipo de equipamento, você consegue, voando a 100 metros de altura, uma velocidade de 4 metros por segundo, ter uma densidade de pontos de 40 pontos por metro quadrado, né? Então, assim, uma densidade extremamente superior ao que você conseguiria com topografia convencional, né? E tem outra versão desse mesmo modelo que entrega 80 pontos por metro quadrado ou 120 pontos por metro quadrado, né? Depende de qual modelo você vai estar usando. Aqui é um pequeno vídeo só mostrando um pouquinho dessa ferramenta. Ele está montado nessa aeronave da DJI, que é uma Matriz 600, né? Ele vai montado assim de baixo, né? É uma montagem fixa. Ele pode vir com uma câmera, que esse caso aqui está com uma câmera, pode vir com outras câmeras, mas é isso. O laser é emitido por esse espelho, o controle do LiDAR é feito por esse barramento, e da aeronave é por esse controle remoto. É um LiDAR para voo baixo, um voo de 80 a 100 metros, tá?
voando esse Matriz 600, você faz o voo no plano de voo e você gera uma nuvem de pontos, ou a nuvem de pontos com reflectância assim, ou com cor real, já que ele está com a câmera montada lá. E aí depende da necessidade do seu projeto. Okay? O fato dele ter vários retornos, 5 retornos, é bacana que ele consegue entregar a topografia, né? Tá vendo a topografia aqui do fundo, né? Mesmo você tendo vegetação. Tá? Você pode falar, mas essa vegetação aí no Brasil é mais densa. Sim, a gente está acostumado, já temos muitas experiências de voar lá no Pará, na Mata Amazônica, e a gente consegue o solo, né? Mesmo assim ele consegue o solo por debaixo da vegetação. Com menos densidade de pontos, porque muitos dos pontos ficam na vegetação, mas mesmo assim você tem ponto no solo. Tá? Então é uma ferramenta de fazer um levantamento muito rápido e entrega um levantamento com extrema precisão. Né? Então é bem bacana. Você pode falar assim, mas voar drone dentro do próximo aeródromo é complicado. Você fazendo a coordenação com a torre de controle e com a autorização do DCEA, não tem nada complicado, é fácil de fazer. Né? É claro que o piloto remoto em comando tem que estar ciente, tem que ser alguém que tem experiência de lidar com a torre, mas é bem tranquilo de fazer. Uma outra ferramenta, um pouco mais simples, mas dentro do mesmo princípio, né? Então, é um LiDAR com uma câmera, já dessa vez voando no Matriz 300, com uma aeronave mais recente da DJI. Tá? Então, um equipamento bem mais leve, ele pesa total 1 kg, né? E tem capacidade de fazer 720 mil pontos por segundo, né? Um alcance de 190 metros até 450 metros, um campo de visão de 70 graus por 4,5 graus, né? E ele entrega 720 mil pontos por segundo, dando aí em torno de 200 pontos por metro quadrado no solo. Um pequeno vídeo mostrando aí, ó. Também é um LiDAR para voo baixo, um voo dentro do âmbito do CISANT, né, das normas aí do ANAC DCE, ok? Voando no Matriz 300, que é uma aeronave, né, todo mundo sabe, classe 3, tranquilo, uma aeronave recente da DJI, uma aeronave que vem com uma série de recursos bacanas. Então, assim, é uma solução bem profissional, né, para fazer um levantamento preciso e extremamente rápido. A operação desse laser é super simples, tem um botão, você liga, ele faz o self-test, e uma vez que está piscando o LED, está pronto, já está escaneando. Você decola a aeronave, faz a calibração da IMU, né, faz um 8 calibrando a IMU, e vai para o plano de voo fazer o levantamento da área que você quer levantar ou que você quer levantar. Sai mostrando um pouquinho da nuvem de pontos de uma linha de transmissão. E aí, né, as aplicações são várias. Se eu quero fazer acompanhamento de construção, quero fazer levantamento topográfico do entorno, enfim. Mostrando um pouquinho da nuvem de pontos numa área já construída. Pode voar em outras aeronaves, não só Matriz 300, mas, por exemplo, essa aeronave que está mostrando aí agora, ela não tem no Brasil. Mas você pode montar em outra aeronave, não só no Matriz 300. Mostrando um pouquinho da nuvem de pontos com vegetação, como que fica. Esse LiDAR tem 3 retornos, o outro tinha 5, esse tem 3. Né? Mesmo assim, ele consegue coletar os pontos lá no solo. A parte de processamento é uma ferramenta bastante simples e muito direta, né? Você descarrega os dados, puxa os dados do GPS de referência, né? E ele já entende e já traça a sua trajetória, calcula a trajetória para você e na sequência você já manda gerar a nuvem de pontos. É um software bastante simples e bastante direto na geração da nuvem de pontos. Só alguns exemplos, né? Se eu tivesse que fazer um empreendimento nesta área, eu preciso da topografia, assim como eu preciso também da informação da superfície geral
e da vegetação, né, de toda a biomassa que tem envolvido. O LiDAR UAV é uma ferramenta bacana que você consegue trazer, né, num único levantamento todas as informações, as 3 informações. Eu consigo ter o meu MDT lá de baixo, ou seja, o modelo digital do terreno, que a gente não consegue, por aqui, identificar que tem toda essa depressão aqui na topografia, né? E eu consigo ter o modelo digital de superfície geral e eu consigo também ter a própria biomassa, porque o LiDAR pega muita coisa no meio da biomassa. E aqui mostrando alguns exemplos de levantamento com LiDAR, mostrando como é que fica a vegetação, e o azul é terreno natural. Então, aí mostrando alguns exemplos de faixa de domínio, o que está em verde aqui, vegetação, em cinza é nuvem de pontos no solo. Você vê que onde tinha vegetação tem menos nuvem de pontos no solo, mas mesmo assim você tem bastante nuvem de pontos no solo. E aí eu consigo gerar um modelo 3D com extrema precisão. Fazer levantamento de obras de arte também. Topografia de uma forma geral, dá para perceber, né? Eu consigo todo o terreno, mesmo aqui com as árvores altas, eu consigo o terreno natural lá embaixo. Bom, Eduardo, não sei como a gente está com tempo, eu tenho mais um pouco. Mas vamos dando sequência. Você me avisa se eu estourar muito tempo aí. Não, tá tranquilo. Nós temos ainda 11 minutos e meio. Então tá bom. Então tá bom, vai dar para fechar. Bom, eu gostaria de falar de mais 2 ferramentas. Uma complementa a outra. Eu acho que quando a gente precisa de levantamento de alta precisão, dependendo do tipo de atividade. Então, por exemplo, preciso levantar o pavimento ali no aeroporto, né, o pavimento da pista. E eu preciso verificar várias coisas do pavimento. Né? Preciso verificar inclinação, deformação, craque, preciso verificar fissura. Então, laser scanner estático é a melhor ferramenta. E aí eu gostaria de apresentar o VZ400i, né? Um equipamento extremamente preciso, nós estamos falando com precisão de 3 milímetros, né? E é um equipamento que tem uma velocidade muito grande de levantamento pelas características ou pelos recursos que ele tem implementado dentro dele. Então, é um equipamento que eu tenho dentro um GNSS, um IMU, né, um inercial e um agyro. Isso junto permite um posicionamento do equipamento rápido, porque eu não preciso posicionar num ponto, não preciso nivelar, nada. De maneira que eu consigo fazer um escaneamento a cada 40 segundos. Ou seja, ele faz 360 numa velocidade de 1.200.000 pontos em 40 segundos, inclusive colorido, se eu estiver trabalhando com uma câmera, como está mostrando aqui. Fazendo isso, eu consigo, por exemplo, fazer de 40 a 60 cenas por hora. E eu posso, inclusive, montar o equipamento não só em pé assim, posso montar o equipamento inclinado, forçando a medição exclusivamente do pavimento, se é o pavimento o meu interesse principal. A operação do equipamento é muito simples, você pode fazer pelo Wi-Fi, pode fazer pela tela dele mesmo, enfim. Eu não vou entrar nos detalhes do recurso, de todos os recursos que tem equipamento, porque e depois, caso alguém tiver interesse, pode me chamar no privado, lá depois a gente troca uma ideia. E tem um pequeno vídeo mostrando, no caso aqui está mostrando ele muito montado num tripé, como um equipamento de topografia convencional. Essa imagem que está por trás correndo é uma nuvem de pontos feita com esse equipamento. Né? É um equipamento que alcança até 800 metros. Né? Tem outros que alcançam até 6 km, mas não faz o sentido nesse tipo de aplicação. Né? Mas esse até 800 metros. Laser scanner, como eu já falei antes, não tem problema com trabalhar de dia ou à noite, né? Iluminação, luz natural não impacta no equipamento, né? Isso não é necessário.
Claro, quando eu vou trabalhar com RGB, com cor real, igual está mostrando agora no vídeo, nesse momento, realmente preciso de luz natural ou luz artificial para dar cor com RGB. A operação do equipamento é tão simples como vocês estão vendo. Ele trabalha muito com workflow pré-definido, então, de maneira que no campo você basicamente dá start, e o restante ele faz tudo automático. Né? Numera automático, grava tudo automático, as densidades de número de pontos já vem tudo pré-definido, e aí eu só preciso posicionar o scanner, start e dar sequência. Né? Por isso, o levantamento de campo acaba sendo muito, muito rápido. Né? Consigo levantar muitas coisas com um curto espaço de tempo. Posso operar direto na tela, como ele mostrou, posso operar por um tablet ou um smartphone. Aqui mostrando aí um pouquinho do levantamento de um bairro, né, de uma área urbana. Tá? Eu imagino que você vai fazer uma ampliação e precisa levantar uma área urbana que vai ser impactada com aquela ampliação. Né? Muito fácil de levantar. No caso ali, está mostrando muito ali no tripé, mas esse equipamento eu posso montá-lo num veículo também de duas formas. Eu vou mostrar na sequência. Posso escanear à noite, digamos que é uma área muito populosa, um centro urbano, que eu preciso fazer um levantamento, está muito cheio de gente, e à noite é mais fácil de fazer. Não tem nenhum problema, posso fazer à noite. Aí está mostrando uma área histórica, um levantamento, aquela pontinha colorida é uma posição de scanner. Esse material da Regal tem alguns recursos interessantes. No caso aqui, ele está mostrando uma nuvem com a reflectância escalada. Você vê que não tem sombra na nuvem de pontos. Não importa a posição que você olhe, né? Não existe sombra. Então, bom, esse mesmo equipamento, a gente pode montá-lo num veículo, como está mostrando aqui nesse pequeno foto aqui. Esse case aqui foi para saneamento, não exclusivamente para dentro desse nosso segmento de aeroporto e porto, mas o objetivo é fazer levantamento de via urbana. Né? No caso, era para saneamento, mas o levantamento, na verdade, era de via urbana. Então, você montou o scanner no veículo, GPS em cima do scanner, um RTK. Toda essa parte aqui, o dono do veículo lá, a empresa fez, e esse suporte com 4 pilares aqui vem junto do scanner. E para o veículo, faz o levantamento, dirige o veículo por mais 30, 50 metros, faz a cena e assim sucessivamente. Então, mostrando um pouquinho, essa foi a empresa que fez o trabalho. Mostrando um pouquinho do material, como é que ficou montado lá em cima do veículo. E aí, no vídeo de pontos da área urbana, né? Com isso, esse pessoal conseguiu fazer em torno de 15, 20 quilômetros por dia de levantamento urbano, com esse nível de detalhe, igual vocês estão vendo no vídeo agora, nesse momento. E aí, fazer com que precisão? Precisão de 3 a 5 minutos. Final. Aí, mostrando um pouquinho da sala técnica deles, né? Claro que eles tiveram que fazer investimento em computadores apropriados para fazer o processamento. O nível de pontos é um arquivo pesado, né? Não tem como. Mas, no caso deles, foi um ganho muito grande, porque eles reduziram de 30 para 6 pessoas e reduziram o projeto de 6 para 2 meses. Então, o retorno do investimento para eles foi bastante interessante. Foi relativamente rápido. Aí, mostrando um pouquinho da nível de pontos. A outra forma de implementação, e aí já mostrando o levantamento já móvel efetivamente, eu tenho o mesmo equipamento, ou seja, é um VZ400i, só que montado juntamente com uma IMU da Planix, para fazer o cálculo da trajetória
e aí com isso eu consigo fazer o levantamento em movimento, do jeito que vocês estão vendo agora no vídeo. Então, o sistema tem o laser scanner por um lado, GNSS, o IMU, né, e câmera. Posso montá-lo assim, inclinado, se eu quisesse fazer o levantamento exclusivo do pavimento. Só mostrando um pouquinho de como que é a montagem, o rack. Assim. Todas essas ferramentas que a gente vem mostrando, todas essas ferramentas a gente tem no Brasil, né? A CPA tem no Brasil, inclusive, esse sistema. Né? Então, é importante ressaltar isso, que não é só um sistema que tem lá fora, né? Lá no fabricante. A gente tem todos eles aqui no Brasil. Então, eu posso fazer o levantamento com ele girando 360 e o veículo em movimento, com ele travado numa determinada posição, ou com ele com o veículo parado e fazendo o stop and go. Aqui está mostrando detalhadamente cada modo de levantamento. Então, o scanner girando em 360 e o veículo em movimento. Tá? Isso é uma forma que você pode fazer. Né? Quando eu quero fazer um overview de uma área, fazer um levantamento mais geral. Estou mostrando a nível de pontos. Posso fazer ele escaneado com travado, quando eu quero fazer o escaneamento mais detalhado. Né? Então, eu travo ele num determinado ângulo, né, fixo, e eu vou rodando pela via, e ele vai escaneando um lado com mais detalhamento. E posso também fazer o mesmo levantamento stop and go. Então, tem essa praça aqui, e eu quero para o veículo, e faço 360 em toda a praça. Então, esse é um tipo de equipamento de levantamento móvel da Vigo. A Vigo tem outros, mas esse eu gostaria de mostrar. É um equipamento que a gente tem no Brasil, fácil de testar, fácil de usar, entendeu? Então, acho que vale a pena conhecer um pouquinho desse equipamento. Além da facilidade. Então, por exemplo, esse equipamento aqui, ele está montado mobile, né? Estou fazendo o levantamento dessa área aqui, dessa escavação, isso é uma mineração, mas em algum momento o scanner não consegue ver detalhes a partir do veículo. Né? Eu preciso um bueiro, um pé de talude, que eu preciso fazer o levantamento, eu posso retirar o scanner e colocar num tripé e fazer o levantamento daquela área sem nenhum problema. Igual está mostrando aí no vídeo aí, né? O cara desconecta, só soltar as travas, retira o scanner, leva lá para o tripé e faz o levantamento. Estamos fechando, né, Eduardo? Beleza, a gente está com o horário um pouquinho estourado. Só tem mais um vídeo que eu gostaria de mostrar, tá certo? Vou levar lá, eu acho que é só para a gente fechar. Que são todos os exemplos. Esse aqui eu gostaria de mostrar, que eu acho bem bacana, só para a gente fechar. Então, eu tenho um equipamento mobile montado num barco, fazendo um levantamento em Viena. Eu acho que fica bem bacana. Você vai ver aqui a situação real, né? E aqui a nuvem de pontos. Você vê que posso combinar várias coisas, enfim. Eu acho que laser mobile cada vez mais vai se tornando mais real aí no nosso mundo. Ok, Eduardo. Estamos finalizando, então. Legal, Teixeira. O interessante é que, às vezes, o gêmeo digital fica mais bonito que a realidade. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do José Álvaro da Costa, que eu vou deixar para fazer
o Rodrigo, que acho que vai ser aplicado para o Rodrigo também. Eu queria só pegar uma pergunta aqui que chegou pelo YouTube, do Studios Drone, não tem o nome aqui, mas ele pergunta se o GeoSLAM pode ser colocado em drone, pergunta qual o peso dele. E ele pergunta, com os R$120 do Matriz 600, quanto mais de valor é implementado no equipamento? Não, 120 mil, né? Vamos lá. O GeoSLAM pode ser montado no Matriz 600, sim. O peso total vai ser uns 3 quilos aproximadamente, 3,5 quilos, tá? Então, só uma matriz da DJI, só uma matriz 600. Você tem que adquirir, além do LiDAR, você tem que adquirir um gimbal específico para ele. E numa operação efetiva, você vai precisar investir em baterias, né? O Matriz 600 é o Matriz 600. Aí você vai precisar investir em baterias. Porque cada set de baterias do Matriz 600 vai te dar aí 30 minutos de voo da aeronave sem payload, 35, né? Aeronave sem payload. Com payload vai te dar aí, com esse payload, né? Vai te dar aí uns 15 minutos de tempo útil. Então você vai precisar investir num set de baterias grande, tipo umas 30 baterias, né? 5, 6 sets de baterias para você ter autonomia para voar o dia inteiro fazendo levantamento. Deixa eu aproveitar uma última, já que você falou de bateria, uma última pergunta aqui, que chegou também pelo YouTube, do Lucas Otto. Ele pergunta a autonomia das baterias do Horizon. São de quanto tempo? 2 horas. 2 horas? 2 horas. Bom, a gente respondeu aqui algumas perguntas. A pergunta do José Álvaro da Costa ficou pendente aqui, a gente vai fazer depois. Eu queria agradecer, a gente invadiu um pouquinho aqui, eu peço licença aqui ao Rodrigo para a gente invadir um pouquinho o tempo, mas depois a gente vai repor o tempo dele ao final. E eu queria agradecer a você, Teixeira, pela parceria aí na realização de mais um evento. A gente se vê semana que vem para o último episódio da série, né? Exato. Obrigado aí, Eduardo, obrigado, Mundo Gel, a todos vocês que participaram aí. Desculpa aí, Rodrigo, invadir um pouquinho do seu tempo aí, mas eu sabia que essa apresentação tinha ficado um pouquinho grande demais. Fica tranquilo. Tá bom, então. Muito obrigado, gente. Pessoal, quem está, às vezes, só ouvindo, né, de repente minimizou alguma tela, os contatos do Teixeira estão na tela aparecendo agora, mas eu coloquei no chat também, tanto na plataforma de webinar quanto no YouTube. Então, quem quiser pegar os contatos, é só... quem não deu tempo de anotar aí na tela, é só pegar no chat. Beleza? Obrigado, Teixeira. Um abraço. Um abraço. Até mais. Opa, pessoal. Boa tarde. Primeiro, parabéns, Teixeira, pela apresentação. Depois, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos, pelo espaço aqui para a gente poder debater, né? Essa parte dos levantamentos, das verticais, né, dos mercados verticais. Então, acho que é uma oportunidade bem bacana para todo mundo se atualizar e se adequar. Bem, vou tentar ser breve também para a gente também não ultrapassar muito tempo, né, do pessoal que acabou se programando em determinado horário. Tem um certo número de slides, mas eu costumo ir falando um pouquinho rápido durante a apresentação, então acho que vai fluir bastante. Tá tranquilo, Rodrigo. A gente colocou aqui uns 48 minutos, mais ou menos, então fica à vontade aí para usar esse tempo como você preferir melhor, o tempo da apresentação, e sempre lembrando que é bom deixar um tempinho ao final para as perguntas, né? Beleza. Estão vendo minha tela? Sim, a gente está vendo sua tela, está tudo ok. Se tiver algum travamento, algum probleminha no teu áudio, eu abro meu microfone aqui e te aviso. Perfeito. Então, falando um pouquinho de soluções, né, de alta tecnologia e drones para portos e aeroportos, sou o engenheiro Rodrigo Egger, né, sou engenheiro cartógrafo formado na Unesp de Presidente Prudente, trabalho na Santiago Sintra já tem 13 anos e meio, né, praticamente 14 anos, né, e estou no departamento, sou gerente de produtos high-end e drones para a parte de mineração, tá? Falar também um pouquinho, já falei um pouquinho de mim, né? Falar um pouquinho do grupo, né, da Santiago Sintra, né, para quem acaba não conhecendo. Santiago Sintra, né, o grupo é formado basicamente por 3 empresas, tá? A Santiago Sintra Geotecnologias, na qual eu trabalho, tá? A Vantage Geoagri, que trabalha com a parte de agricultura de precisão, e a SCCom Geospatial, que trabalha com a parte de sensoriamento remoto,
Então, a gente tenta trabalhar em todos os ramos da parte de geotecnologias. E a Santiago e Sintra já tem 43 anos, né, de experiência que está no mercado, representa diversas, algumas marcas, né? Então, somos representantes da Trimble, da Spectra, da Sensifly, Sensive, da DJI, Pix4D, Green Valley, Aster, Reftec. Então, a gente sempre está empregando, né, a excelência em tudo que nós fazemos, né, tentando oferecer o melhor suporte para o nosso cliente, uma parceria duradoura. Tem vários clientes que a gente pegou bem no início, né, após uma formação, e nós estamos caminhando juntos até ser uma grande empresa. Tá? Então, nosso corpo técnico é formado por engenheiros, né, cartógrafos, na grande maioria, mas temos engenheiros agrimensores também, e nós temos uma capilaridade muito grande, né, de forma a atender, né, aos nossos clientes de maneira mais próxima. Então, praticamente todos os estados nós temos um representante local. Então, isso facilita bastante. Então, onde você precisar, você vai ter um representante nosso da Santiago e Sintra. Tá? Nós temos o escritório em Ribeirão Preto, onde eu estou neste momento. Então, nós temos um grande laboratório de assistência técnica, suporte técnico que eu comentei, e provemos toda a parte de treinamento também. Então, todos os equipamentos que eu vou apresentar aqui para frente, nós temos solução de assistência técnica, damos o treinamento e também nós damos suporte técnico para que o cliente esteja apto a trabalhar com em todas as etapas do seu desenvolvimento. Tá? Começar falando um pouquinho de portos, eu acabei dividindo a apresentação em portos e aeroportos, mas vocês vão ver que tem soluções que elas vão acabar se intercalando. Tá? Então, eu vou ser sucinto quando eu chegar na parte dessas tecnologias que vão se em portos, eu acabei dividindo a parte em construção, ampliação, controle da posição de embarcações, controle de ativos e também na parte de inspeção. Tá? Então, por exemplo, para a parte de construção, ampliação de portos, nós temos solução desde estações totais robóticas, onde você tem apenas um operador, pontaria automática do prisma, utilizando servos motores, produção diária de entre 3.000 e 4.000 pontos. Então, aqui sou eu uns 10 anos atrás, né, com uma estação. Então, vou passar um pouquinho. Tá? Então, bacana das nossas soluções com estações robóticas, além delas serem extremamente precisas na faixa dos milímetros, né? Por exemplo, temos equipamentos com 0,8 milímetros mais 1 ppm, nós temos também tecnologia chamada MagDrive, que acontece? Normalmente, as estações convencionais estão sobrepostas sobre engrenagens tradicionais, onde você tem o contato delas. Então, com a tecnologia MagDrive, você tem um sistema de acionamento por indução magnética, mesma tecnologia empregada no trem-bala. Então, isso permite ter um menor tamanho, um menor desgaste, um controle preciso, um menor consumo de bateria. Então, por exemplo, depois de um ano, quando você vai fazer uma aferição do equipamento, você só praticamente vai fazer a aferição, você não tem necessidade de troca de componentes, de borrachas, ou outros tipos de componentes. Tá? Assistência técnica no Brasil, que precisar, também a gente tem a questão do suporte. Então, falar aqui de dois modelos, né? A Trimble S5 e também falar um pouquinho da S7. Então, temos versões de 1, 2, 3 segundos e 5 segundos, né? Medição sem prisma de 2.200 metros. Temos a tecnologia Locate Protect, que permite você encontrar a estação total se porventura ela vier a ser roubada, é uma assinatura isso, tá? E você pode trabalhar também com prisma 360 ou qualquer tipo de prisma para você tá trabalhando. Tá? Medição com prisma e sem prisma. A S7, ela tem todas as funcionalidades que eu comentei da S5 anteriormente, e você tem a possibilidade de você ter também fazer a tomada de imagens. Tá? Então, com isso, você pode trabalhar fazendo uma fotogrametria terrestre, e também você tem a tecnologia SureScan, que você faz um escaneamento de forma uniforme, mesmo você sendo uma estação total, tá? Robótica. Tá?
Partindo um pouquinho, né, ampliando, né, essa parte junto com de estações, indo para laser scanners, nós temos a Trimo SX12, né, que é uma estação total robótica de escaneamento. Então, ela é uma junção, é um híbrido, né, de uma estação total robótica, ela faz tudo que uma robótica faz, e mais o que um laser scanner é capaz de fazer. Então, é tudo isso num único equipamento. Então, você tem um prisma de deflexão rotativo, então você tem uma nuvem com baixo ruído, de faixas de pontos ao longo do movimento horizontal. Então, assim, ela não tem a mesma velocidade, por exemplo, de um laser scanner, que vai fazer um ponto em alguns segundos, né, em minuto. Você, com SX12, por exemplo, você faz um escaneamento 360 graus em 12 minutos, tá? E você pode também fazer o escaneamento apenas da parte que você deseja fazer o escaneamento. Ele faz um levantamento de 36.600 pontos por segundo. Bacana também é que ela tem a tecnologia Trimble Vision, né, que tem diversas câmeras e que facilitam, né, a tomada de imagens e a tomada de decisões. Então, você tem a câmera de visão geral, a câmera primária e a câmera telescópica. Então, só mostrando um pouquinho do sistema de câmeras dela, né, então você tem a câmera de visão geral, que você tem 8 níveis de câmera. Então, fazendo um levantamento a cerca de 200 metros, então, quando você está no nível 1, você nem está vendo nada que está ali na tela. Nível 2, aí você já está na visão geral, né, overview. Você mudou para a câmera primária no nível 3, já começa a enxergar o que possa estar mais na frente. Na câmera primária no nível 4, já foi para a câmera telescópica no nível 5, nível 6, nível 7, nível 8. Então, mesmo objetos com grande distância, você consegue ampliar e fazer o advento do uso da imagem. Tá? Vantagens. Então, você tem um levantamento extremamente rápido, levantamento de áreas inacessíveis e um maior nível de detalhamento. Então, você vai fazendo a sua poligonal, você vai fazendo o seu escaneamento e você pode trabalhar com pontos inacessíveis. Vou mostrar aqui, por exemplo. Eu estou num porto e tenho que verificar a cubagem do material que foi colocado num galpão. Então, eu posso estar fazendo. Se eu fizer um escaneamento dessa forma, pode ser que eu não consiga ver um ângulo ao certo para eu ver ali o pé do meu material, onde está. Já com uma estação total robótica, você já consegue fazer isso daí de forma bem tranquila e aí você consegue fazer uma cubagem com muito mais precisão. Tá? Outras tecnologias muito legais para a gente trabalhar com portos, por exemplo, nossas soluções de base RTK. Então, por exemplo, nós podemos montar uma base RTK num local do porto e esse local passar as informações, ser a base para ser utilizado com RTK, para posicionamento da embarcação, para um controle de máquinas, uma topografia convencional, tá? Então, posso ir para outros lugares. Ele também pode ser a minha base para um drone, tá? De asa fixa ou de asa rotativa, tá? Dependendo do modelo. Tá? Com isso, você tendo a solução da base, você também pode estar utilizando soluções hover, né, dele, por exemplo, o R12i. Então, por exemplo, o R12i, muito bacana dele é que você consegue tá fazendo um levantamento inclinado, praticamente ele totalmente inclinado, igual está sendo mostrado aqui no vídeo. Então, com isso, você pode fazer o levantamento, ele tem um sistema inercial que faz a compensação dessa inclinação. Então, por exemplo, o bastão tem 2 metros de altura, o sistema inercial consegue verificar quanto que foi de inclinação, e aí com isso ele acaba conseguindo compensar. Então, o sistema inercial que é independente de você estar com campo eletromagnético no local, tá? Então, você pode, por exemplo, o rapaz aqui está mexendo o bastão em vários locais e repare que a posição dele não modifica. Por quê? Porque o bastão, o sistema inercial dele está fazendo essa compensação. Tá? E aí isso também permite que eu faça também alocação de pontos, mesmo ele estando inclinado de uma forma muito mais prática que você está trabalhando. Então, com isso, você tem um novo ângulo de produtividade. Então, você pode ter um pouco mais de segurança dependendo do local onde você vai fazer o seu levantamento, né? Por exemplo, na ponta de um cais, de um pier, algo do tipo,
tá? Então, quando você for trabalhar com RTK, ou debaixo de algum veículo, se for um ponto que você necessita fazer esse levantamento, então isso você consegue fazer com R12i. Pontos que tem varando que era inacessível para vários outros receptores, é possível você utilizar o R12i. Além disso, ele tem tecnologia ProPoint, que você tem um ganho muito grande, próximo de vegetação, embaixo de vegetações, encostado em construções. Então, é um receptor fantástico. Tá? E você pode trabalhar também, se você não tiver, por exemplo, uma solução base, né, para você estar enviando os dados UHF, você pode trabalhar também com a tecnologia RTX, que é uma constelação de satélites geoestacionários que enviam correções para a Terra, né, e mediante, você consegue receber essa correção no receptor mediante uma assinatura anual, onde você consegue, com um único receptor, sem você ter a base, você ter precisão de 2 centímetros na planimetria e até 5 centímetros na altimetria, tá? Se você utilizar, obviamente, uma solução RTK, você vai ter na faixa de 0,8 centímetros na planimetria e 1,5 centímetro na altimetria, tá? Mas é uma solução muito bacana se você não tiver uma base de referência, você está num ponto novo, uma construção de um pier novo, por exemplo. Então, você pode estar utilizando o RTX em qualquer lugar do planeta, não apenas no Brasil. Se estiver lá no meio da floresta amazônica, lá para um Porto Novo, você pode estar utilizando essa tecnologia. E ele está pronto para questão de realidade aumentada, né? O R12i, com TS7, Sight Vision. Falando em realidade aumentada, você consegue estar trabalhando também, né, para você projetar um porto, ou mesmo a questão do aeroporto, você pode estar utilizando o Sight Vision, tá? Então, ele permite, o receptor, você consegue estar jogando as informações do seu planejamento do local, e aí, com isso você consegue visualizar o que está para ser construído, colaborando, né, com quem está fazendo a construção e gerando relatórios do que vai ser ali no futuro. Então, algumas utilidades. Você consegue enxergar estruturas, né, que vão estar abaixo do solo, sem a necessidade de escavar. Você coloca um planejamento nele, você coloca filtros, né, eu vou mostrar um vídeo um pouquinho mais para frente, e aí você você consegue visualizar como que vai ficar aquele local sem necessidade de escavar. Consegue verificar, né, o design e posicionamento das novas linhas. Você evita, né, o conflito, né, e intersecções indesejadas antes de escavar. Você pode mapear uma rede ou algo que você vai fazer antes da execução do projeto para verificar a viabilidade. Então, aqui um videozinho, tá? Então, ele é bem fácil de você estar trabalhando, você tem aqui níveis de transparência, você pode simular qualquer distância que ele está observando, e aí, ao chegar em determinado local, você consegue visualizar o que estava planejado, tá? Então, por exemplo, aqui uma torre de transmissão para chegada, né, de energia num porto, por exemplo. Tá? Consegue verificar, eliminar a questão de distância. Eu quero ver o que está mais próximo ou mais longe. Um pouquinho aqui. Tá? Consigo verificar questão de drenagem também, para ver se vai ficar tudo correto. Consigo verificar qual que é o ângulo, né, da parte da inclinação. Então, é uma solução bem completa, bem bacana aí. Tá? Fácil de você estar trabalhando também, todos esses dados você consegue estar trabalhando com o Trimble Connect, com o AutoCAD, com a Trimble, com o FC, com a Esri. Então, tem muita possibilidade de você estar trabalhando com esses dados. Para trabalhar com portos também, você tem a possibilidade de trabalhar com ecobatímetros, tá? de multifrequência. Ecobatímetros já são soluções que já têm bastante tempo, mas ainda são muito utilizadas. Então, por exemplo, quero fazer o levantamento para uma ampliação de uma passagem de navios. Eu tenho que verificar o que tem ali debaixo d'água para eu fazer o meu canal de forma correta para aquele tipo de navio possa estar trabalhando. Aí, junto com o ecobatímetro, você pode estar trabalhando com o software Trimble Marine Construction, onde vai te permitir, fornecer, além dos dados do ecobatímetro, por exemplo, você trabalhar com uma dragagem,
com posicionamento da embarcação. Então, vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui. Cravação de estacas para você fazer a construção, né, construção, ampliação dos portos. Então, por exemplo, você tem um bate-estaca, você tem um receptor, né, uma antena que vai numa posição da embarcação, você tem uma outra antena que vai ser o heading, para você ter a orientação da sua embarcação, e aí todas essas informações são passadas para o software Trimble Marine Construction, que fica junto da cabine de comando, e aí com isso você consegue fazer determinar o posicionamento da embarcação para você fazer a cravação de estacas, tanto verticais quanto inclinadas. Tá? Só para ter uma noção, um sistema desse auxilia bastante, porque, por exemplo, se você for trabalhar com topografia, normalmente você necessita de 3 equipes, 3 estações totais posicionadas em diferentes locais, para que você possa ter o local exato da cravação de estaca. E uma estaca marcada errada, uma vez você feito isso, você não consegue retirar ela e cravar de novo. Você tem que colocar uma outra estaca ao lado, e uma estaca não é muito barato, né? Até o pessoal, quando a gente instalou, né, todos os sistemas que eu estou mostrando aqui também tem já instalados no Brasil, o pessoal comentava que cada estaca dessa custava mais do que um Corolla. Então, quando chegava assim, o pessoal errava antes de ter um sistema desse, chegava e falava, putz, jogou um Corolla fora. Tá? Então, aí, com isso, você, além da precisão do equipamento, do custo, né, que você diminui a quantidade de equipes e tudo mais, aumenta a precisão, você também tem uma economia porque você evita retrabalho. Tá? Então, o controle de posição das embarcações, só vou falar um pouquinho mais do Trimble Marine Construction, que eu acabei deixando um pouquinho de lado ali no outro slide. Tá? Então, o Trimble Marine Construction é uma solução da Trimble de software que permite você receber dados de diversos tipos de sensores, por exemplo, da linha SPS da Trimble, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, e aí permite trabalhar tanto com a parte de batimetria, quanto o posicionamento das embarcações, você passando essas informações, conseguindo transportar via internet, GSM ou internet satelital, para o pier, por exemplo, ou para o porto, você consegue verificar onde que uma embarcação está. Então, plataformas petrolíferas, você quer saber onde que está cada embarcação, você consegue estar verificando também. A questão da cravação de estacas lineares, retas ou inclinadas, estacas também na parte física, né, no solo, tá? Moles, enroncamento, dragagem. Então, é uma solução bem versátil e bem completa para você estar trabalhando, é o Trimble Marine Construction. Tá? Então, o Trimble Marine Construction, além do ecobatímetro que eu comentei, você pode, e da cravação de estaca, você também pode utilizar o receptor SPS. Tá? Então, com isso, você tem todas as informações, aqui alguns exemplos de telas, né? Para o posicionamento, tanto em dragagem, quanto posicionamento do navio, quanto para você posicionar exatamente a embarcação no local correto para você fazer a cravação da estaca. Então, a linha SPS, dois receptores, depende do que você for trabalhar, por exemplo, o posicionamento de embarcações, um único receptor é suficiente. Mas, por exemplo, para um posicionamento, para uma cravação de estaca, são necessários 2 receptores. Um receptor normal e o heading para você dar orientação. Tá? Então, só mostrando aqui um pouquinho. A parte de controle de ativos, mostrar um pouquinho aqui a parte do Vant. Então, falar um pouquinho aqui do IB. Tá? Então, áreas de portos, você pode estar fazendo o controle, né, de ativos de forma muito prática, utilizando, por exemplo, o IBX, que é rápido, eficiente, extrema qualidade. Então, você consegue estar voando até 90 minutos, dependendo se a área do seu porto for muito grande. Fazer o levantamento com precisão inferior a 3 centímetros, tá? Com RTK. Para você fazer a troca, né, de baterias é muito prática, é muito rápido, é só pousar, fazer a troca, ele continua, né, o levantamento de onde ele estava. Tá? Então, o planejamento de voo do Emotion é fantástico. A questão do pouso também é muito prática.
você tendo 35 graus de inclinação, ele consegue estar fazendo o pouso de forma linear muito prática. Aqui alguns resultados, né, do IBI, tá? E você consegue utilizar vários tipos de câmera, tá? A câmera SODA, que foi a primeira câmera feita, né, propriamente para drones, tá? A SODA 3D, que você consegue fazer um levantamento na nadir e oblíquo, tá? Então, aqui algumas informações dele. Precisão até 1,5 cm, se você utilizar com a função da RTK. Versatilidade incomparável com vários tipos de câmera, que eu estava explicando. Leve e resistente. As asas são removíveis, você pode transportar ele numa mochila muito prática de você estar trabalhando. E nas asas você não tem nada eletrônico. Então, se ocorrer algum tipo de batida, algo, não tem problema nenhum, é só trocar a asa que tá pronto. Tá? Você pode voar novamente. Seguro, muito fácil de você utilizar. E o mais bacana ainda do IBI é que você tem o CAER, que é o Certificado de Aeronavegabilidade Especial para Aeronaves. Tá? Então, trabalhando com BVLOS, até 400 pés de altura e até 5 quilômetros, né, de raio, você consegue estar trabalhando com ele sem problema nenhum, totalmente homologado, certificado. Aí o que seria o CAER? O CAER seria basicamente o emplacamento do carro, né, fazendo uma associação a grosso modo. Então, com isso, vai ser feito algumas alterações, você vai ter um número, né, do seu drone, né, para a questão do emplacamento, identificação, e isso permite você operar dentro de requisitos e normas vigentes, então a Anatel, ANAC, CISANT, então totalmente regulamentado. Então, com isso, você consegue fazer o controle dos ativos da sua empresa, tanto para portos, aeroportos ou outras finalidades. Você pode também utilizar drones, né, para a questão da inspeção. Então, só mostrando basicamente aqui uma informação até do site da Vale, que vocês podem estar verificando. Está até aqui o site. Então, antigamente, para fazer inspeção, né, de vagões em portos, era necessário 4 pessoas por cerca de 3 horas para fazer essa inspeção. O que hoje com drone você faz com uma única pessoa em 5 minutos. Então, a parte da inspeção com drones também permite a verificação de objetos em vias, a verificação de controle de construções, pontes, acessos que vão ser verificados, verificação de containers também, tá? E também a parte dos ativos. Então, aqui só o site, né, para quem tiver o interesse, que tem todas as informações, tá? Vou ser um pouquinho rápido para que a gente tenha o tempo. E também com a parte de drones, tanto a parte de drones, toda a solução, nós temos solução de ponta a ponta. Então, desde solução para captura dos dados, gestão do voo, análise dos dados, desenvolvimento de soluções, tá? Então, nós somos representantes da DJI Enterprise. Então, aqui alguns drones que a gente acaba trabalhando, né? Mavic Enterprise Advanced, Matriz 200, Inspire, Matriz 300, Phantom 4 RTK, Pro V2. Então, nós conseguimos trabalhar com uma grande gama de equipamentos e de sensores também. Então, falar um pouquinho bem rapidamente do Matriz 300, é um drone lançado recentemente, pouco tempo pela DJI, tá? Então, a vantagem dele é que ele tem vários sistemas de redundância, então, um sistema inercial, barômetro, bússola, antena RTK e GNSS, tem um controle duplo avançado, né? Você pode controlar você pode fazer o controle com da aeronave através de 2 controles. A bateria dele também, se o caso vai com 2 baterias, se no caso de uma falhar, o drone ainda consegue voltar e pousar com segurança com uma única bateria. Pouso de emergência também se estiver com 3 hélices. Então, isso dá um ganho muito grande e uma proteção ao sensor que você estiver utilizando. Você consegue também estar utilizando, verificando a segurança do espaço aéreo, tá? Então, você consegue ver as informações e também os aviões verificar as informações de aviões e helicópteros até um raio de 20 quilômetros.
Tem também a questão da inspeção inteligente, né, da gravação de missão. Então, eu quero fazer uma inspeção, por exemplo, de um porto. Então, por exemplo, de uma determinada região que você pode ter um interesse. Então, você faz o primeiro voo de forma manual, tá? Você grava essa missão, e aí, depois, quando você for fazer essa inspeção novamente, ele utiliza o log que você utilizou, e aí ele faz esse voo de forma automática. Então, facilita bastante, aí você consegue ter o controle e as mudanças que você teve ao longo do tempo. O Matriz 300, ele suporta, né, uma carga útil de até 2,7 kg, né? O peso máximo de decolagem junto com ele é 9 kg. Então, tem um suporte triplo, né, mas isso vai depender dos sensores do que você for utilizar. E tem uma gama muito grande de sensores que ele pode estar utilizando. Então, câmeras da série H20, que eu vou mostrar um pouquinho para frente, Z30, sensores de metano, holofotes, alto-falantes. Então, tem muitas possibilidades de você estar trabalhando com sensores com ele. Então, falar um pouquinho de alguns sensores, né, que são um pouquinho mais voltados para inspeção e geotecnologias, né. Então, temos a H20, que vai permitir a tomada de imagens até 20 megapixels, tá? Bem rápida de você estar utilizando, zoom de até 80 vezes, tá? E a H20T, que tem todas as funcionalidades da H20, mais a possibilidade do uso da câmera termal com ela. Então, aqui só um breve exemplo, né, do zoom. Então, um zoom dele com a H20, ou H20T, né, também, as duas podem fazer isso. 2 vezes de 80 vezes, para você não estar necessariamente na área de influência para fazer essa inspeção. Aí alguns outros sensores que podem ser utilizados, a Zenmuse P1, se você for trabalhar um pouquinho mais com a questão voltada para fotogrametria, tá? Então, ela permite fazer o levantamento e também a tomada de fotos oblíquas, tá? E permite um ajuste de foco intercambiáveis, tá? A mudança de lentes, tá? Temos também o LiDAR Zenmuse L1, tá? Que o Teixeira já falou bastante dessa questão aí de LiDAR, né? Então, temos também a aerotransportado aí da própria DJI, tá? O da L1, mantendo total compatibilidade, tá? Entre o Matriz 300 e ele. Taxa de 240 mil pontos por segundo, isso seria com um retorno só. Quando você coloca 3 retornos, ele pode até 720 mil pontos por segundo. Faixa de detecção até 450 metros com 80% de reflectância, 190 metros com 10% de reflectância. Então, suporta 3 níveis de retorno. Então, alguns tipos de aplicação que necessite ultrapassar algum nível de vegetação, ele consegue também tá trabalhando. Tá? E aí, tudo que você vai escaneando, você vai vendo no tablet ou no seu computador na forma em tempo real. E aí, o software de pós-processamento deles, o DJI Terra, combina todos os dados. Você faz um pós-processamento depois dos dados do GNSS, do IMU, do LiDAR, todas as informações dele, e muito rapidamente, questão de minutos, ele já entrega um resultado para você. Tá? Outro drone aqui que eu comentei no início, né, que seria o Mavic Advanced, que você tem a capacidade de você fazer uma inspeção, ele é muito pequeno, são poucos centímetros de tamanho dele, essas hélices são dobráveis, e tem a opção da câmera termal como H20T, só que ele é muito mais compacto, né? Então, com isso, você consegue estar trabalhando, levando de forma mais fácil para alguns locais, e você consegue fazer a inspeção de alguns tipos por exemplo, de containers. Então, você consegue verificar pela câmera termal dele fuga de energia, inspeção de alguns tipos de carga, identificação também de focos de incêndio. Então, na parte de portos, isso auxilia bastante. Falar um pouquinho de aeroportos, né? Claro que na parte de portos ainda, a Santiago e Sintra tem soluções de mapeamento móvel também para você estar utilizando, laser scanners estáticos ou móveis também para estar utilizando, mas eu deixei para falar um pouquinho mais junto com a parte de aeroportos, só para dividir um pouquinho. Tá?
Então, nós temos alta tecnologias, né, para questão de construção, ampliação, controle de ativos e inspeções também. Então, para a parte de construção e ampliação, a gente já comentou um pouquinho ali atrás de RTKs e de estações robóticas, tá? Para estar utilizando com aeroportos, o bacana também, né, seria a integração dos dados da estação total e robótica e do RTK. Então, você instala, por exemplo, um receptor GNSS, um receptor GNSS e o Prisma 360. Então, você controla, através de um único dispositivo, tanto a estação total robótica quanto o RTK. Então, quando você está num local aberto, por exemplo, você pode estar utilizando o RTK, que não tem a necessidade de você ter visada da estação total, e algum local, por exemplo, um túnel ou algum local que você precisa de um pouco mais de precisão que o RTK, você simplesmente aperta um botão e você começa a fazer o uso da estação robótica. Então, a gente já vendeu, por exemplo, alguns desses sistemas, né, desse tipo de integração de dados, por exemplo, para Infraero. Então, utilizou bastante para a questão de reformas de aeroportos. Então, aqui é só um videozinho mostrando, né, a facilidade dessa questão da integração de dados. Então, aqui, né, que tem um vídeo, tem uma música, né, que eu acho que seria interessante não mostrar nesse momento, tá? Então, feito também só para mostrar, né, debaixo de árvore, debaixo de neve, né? Então, a estação total fazendo o levantamento aqui, utilizando o Prisma 360. Então, aqui até um comparativo também de questão de precisão, né, do R12i em locais de vegetação, tá? Então, foi feito um levantamento de um ponto com a estação total, foi feito o levantamento de um ponto com RTK, e você vê a diferença dele também, né? Muito pequena, né? Na casa dos centímetros, para você fazer essa comparação. Ó. 16 milímetros ali de precisão, tá? A diferença. Mas isso é totalmente aceitável por causa de questão de variação de GNSS, está dentro da faixa de influência dele. Outros equipamentos também para trabalhar também nessa questão de aeroportos seriam níveis de alta precisão, por exemplo, o DIN da Trimble, né, 0,3 milímetros por duplo quilômetro de levantamento, bateria de longa duração, né, mais de 3 dias de trabalho, facílima operação. Então, aqui foi uma foto, né, de uma venda que a gente fez para a Infraero, e aqui é o aeroporto de Recife, na época que eu dei o treinamento lá para o pessoal, para utilizar o nível lá. Tá? Outra solução muito interessante, né, para você estar trabalhando em aeroportos, seria utilizando uma base, uma estação de referência Trimble Alloy. Vou explicar um pouquinho mais por quê, né? Porque fala, poxa, uma base RTK aqui, para que eu vou estar utilizando ela? Beleza, além de você estar trabalhando, né, com todas as constelações, né, que você pode estar trabalhando com GPS, GLONASS, Galileu, Beidou e IRSS, você pode trabalhar com a banda L, com RTX, P68, taxa de rastreio. Então, estação de referência fantástica, né? Então, memória com 24 GB, né? Para você trabalhar com armazenamento de dados mais de 50 anos. Várias possibilidades de você estar comunicando e passando, né, informações, né? Bluetooth, Wi-Fi, LEMO. Então, tem muitas possibilidades de configuração. A alternância, né, de alimentação também, baterias hotspot, para você tá substituindo ela enquanto uma bateria enquanto a outra está lá, alternância, né, de fontes de energia, um painel solar, uma bateria, para uma energia elétrica, né, a fonte, e também as baterias internas, né, de forma automática. Mas o bacana para aeroportos, que seria muito interessante, seria a função de analisador de espectro dela, tá? Então, o analisador de espectro pode solucionar problemas de interferência quando você estiver utilizando, por exemplo, com RTK. Então, você pode estar selecionando, né, algumas bandas para você estar trabalhando, para você verificar se está tendo alguma oscilação dentro do espectro de referência, né, puxa, estou fazendo um levantamento e está dando uma certa interferência, não está legal. O que será que está acontecendo? Então, você consegue analisar esses dados
para verificar o que está acontecendo, verificar com alguns tipos de filtro, aqui só modificando aqui as bandas, cada banda tem uma frequência diferente, tá? Então, você consegue verificar aqui alguns picos, né, pequenos picos aqui de interferência, igual aqui nesse caso. E aí você consegue verificar também, ele armazenar os dados para você ter uma análise histórica. Então, por exemplo, puxa, não está acontecendo aquela oscilação naquele momento, mas eu tenho um histórico e eu consigo verificar qual que é a minha faixa de frequência que está tendo um determinado tipo de oscilação, um tipo de interferência e quando que isso pode ter acontecido. Então, eu consigo ter uma análise muito ampla para facilitar qualquer tipo de interferência, até às vezes uma questão de comunicação, tá? Não apenas utilizando com RTK. Outra questão que a gente pode estar utilizando, né, algumas soluções, principalmente de LiDAR, né, para controle de ativos, inspeções, a gente optou por não colocar muito drones nessa parte, embora até o Teixeira fez bem em lembrar, basta a gente fazer, né, fazer o controle, fazer uma comunicação bem efetiva, né, com a torre, e você consegue estar utilizando drones também. Mas eu foquei um pouquinho mais na parte de controle de ativos e na parte de inspeção, a utilização de LiDARs. Então, por exemplo, temos a série Li-Backpack, que são lasers, né, que são acoplados a uma mochila. Então, você tem um sistema utilizando a tecnologia SLAM, tá? Então, você pode utilizar em ambientes indoor, outdoor, com altíssima precisão centimétrica, tá? E você vai conseguir 360 graus, tanto na horizontal quanto na vertical, então você acaba não tendo pontos ali, minimiza bastante a questão de pontos cegos, e aí você pode integrar, dependendo do sensor, câmeras, sensores de GNSS, RTKs. Então, essa imagem que vocês estão vendo já a bateria já está acoplada aqui. Então, basta você estar colocando a mochila, tem um tablet para você ir vendo o que está sendo mensurado naquele momento, e você pode partir e fazer o seu levantamento. Então, aqui tem um videozinho breve mostrando o modelo da Li-Backpack DGC-50 da Green Valley. Tá? Então, é um LiDAR, tem dois sistemas, né? Um na horizontal, outro na vertical. Tá? Tem o sensor GNSS, que você pode estar utilizando para o ambiente outdoor, embora com a tecnologia SLAM você consegue estar fazendo levantamento interno, também indoor. Tá? E também ele tem a câmera para você conseguir fazer texturizar, né, com a coloração verdadeira. Tá? Aqui, no caso, não está com texturização. Então, você pode utilizar para diversos tipos de coleta, tá? Tanto na linha de transmissão, fazer o levantamento de ativos, né, florestais, parte de parques, pode estar fazendo um levantamento, né, interno de diversos níveis de pisos, né, para fazer o levantamento de um aeroporto, para uma atualização. Então, facilita bastante, e com isso você tem um levantamento muito prático e muito rápido também, tá? Depende também do nível de precisão que você requeira, cerca de 2 centímetros, 3 centímetros, para você estar trabalhando com ele. Às vezes isso é suficiente para um determinado tipo de trabalho, às vezes não, da mesma forma que o Teixeira explicou anteriormente. Tá? Uma outra solução bacana, agora um laser scanner terrestre, né, estático, é o X7. Ele é simples, inteligente, profissional. Esse é o X7. Ele é muito bacana, que ele tem uma tecnologia, o X-Drive, que é a tecnologia de autocalibração. Até agora, é o primeiro e até agora o que eu conheço, único no mundo, que tem essa questão da autocalibração. Então, você tem a acurácia dos dados assegurada a cada escaneamento. Então, você elimina, né, o tempo da inatividade do serviço para você fazer, por exemplo, uma calibração anual. Todo equipamento óptico, você tem que fazer a calibração e aferição. E nenhum laser scanner tem aferição no Brasil, pelo menos até o presente momento. Tá? Então, é necessário fazer um processo de exportação,
faz aferição no exterior, cada fabricante tem o seu específico, uns são nos Estados Unidos, outros na Alemanha, outros na Austrália, e depois você tem que fazer um processo de importação. Então, só esse período de exportação e importação muitas vezes demora meses para você ter. Então, você tem um custo de inatividade muito alto, e aí muitas vezes você tem que acabar tendo um custo de uma alocação de um equipamento para você suprir a falta daquele lá. Ou você ter 2 equipamentos para um ficar, para só um dado momento do ano você está com 2 equipamentos, mas a maior parte do tempo você está com um único equipamento. Então, isso reduz também drasticamente o custo de manutenção, então é um diferencial muito grande, né? Porque aí você pode entregar o certificado de calibração que ele gera de forma automática, então você gera um certificado de calibração naquele momento que você for fazer o levantamento, ou a cada cena que você for fazer o levantamento, precisão ali de 0,3 milímetros, tá? Então, extremamente preciso, ele é como se fosse uma estação total de 3 segundos, tá? O alcance dele é até 80 metros, esse 0,3 milímetros até 20 metros. Então, só pontuando como se fosse uma estação total de 3 segundos. Ele tem a compensação automática da inclinação, né? Então, isso é uma produtividade sem comprometer a precisão. Então, você consegue fazer até um escaneamento de ponta cabeça. Então, isso facilita bastante na hora de alguns pontos inacessíveis ou na hora de você fazer um levantamento aí, bem preciso na parte dos aeroportos. Você também consegue fazer o registro automático das cenas. Você não precisa colocar alvos, esferas, targets, para você estar fazendo o levantamento. E o registro dele automático permite que você fazer a união das cenas mesmo em ambientes totalmente escuros, onde você não tenha iluminação nenhuma, ele vai conseguir fazer o registro automático das cenas, e aí você saindo de campo, em campo mesmo você terminou o trabalho, você consegue ver se ficou alguma área de sombra, e você já de campo mesmo, você já consegue exportar para um formato LAS ou a sua nuvem já pronta. Você não precisa passar por outros tipos de software para você fazer um registro ou você fazer algum tipo de acompanhamento. Então, isso facilita bastante. Para o posicionamento dele, para a orientação, ele também possui um ponto laser. Então, você consegue, por exemplo, marcar a coordenada de 3 pontos e fazer o seu levantamento totalmente georreferenciado. Então, facilita bastante em campo. Medição ponto laser individual, georreferenciamento de alta precisão. E aqui o relatório que ele pode estar já gerando, já em campo, em português. Você pode gerar em campo, no escritório, as informações totalmente em português, e aí facilita bastante o trabalho. Gente, basicamente minha apresentação seria essa. A Santiago e Sintra tem muitas soluções. Venha conhecer a gente, acesse os nossos canais, me siga no LinkedIn, o link da Santiago, no Instagram, no Facebook. A gente está aqui sempre para ajudar. Nosso gama de portfólio, nosso portfólio é muito maior do que eu acabei de apresentar aqui. Como eu falei, temos a parte de escaneamento móvel, temos várias soluções em LiDAR, temos estações totais convencionais, temos a parte de sensoriamento remoto, temos muitas soluções de software. Então, que precisar, converse com a gente ou com algum representante nosso que esteja próximo. A gente está aqui sempre para ajudar vocês. Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com todos vocês mais uma vez, e estamos aqui abertos às perguntas, sugestões aí. Então, aqui meus dados, quem quiser, fique à vontade para mandar um e-mail, aqui meu telefone, ele tem um WhatsApp também, então a gente está aqui para auxiliá-los. Legal, Rodrigo. Você pode deixar essa tela compartilhada mesmo? Uhum. Eu só peço que se você puder, você abra a sua câmera. Achei que ela estava aberta. A gente faz uma sessão de perguntas, e enquanto isso eu coloco no chat aqui para o pessoal também os seus contatos. Tá, eu achei que estava aberta já a minha câmera. Não, a gente tinha fechado para economizar um pouco a banda, né? Sem problemas. E aí, para abrir agora na sessão de perguntas. Ficou estritamente dentro do tempo aí, a gente ainda tem 3 minutinhos. Tem uma pergunta, aquela que eu tinha comentado do José Álvaro da Costa, que você falou um pouco sobre isso, mas acho que dá para complementar.
Claro. Ele pergunta como se aplica na construção de portos, né, o uso dessas tecnologias, principalmente de escaneamento a laser, se a região da obra é basicamente dentro da água e o espelho não permite aproveitar o trabalho de levantamento. Tá. Então, cada tipo de tecnologia tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, por exemplo, a parte do laser scanner, dificilmente você vai conseguir algo debaixo d'água, muito raramente você consegue algo, 99,9% das vezes você não consegue nada com laser da parte de baixo d'água, tá? Então, você tem outras tecnologias que podem te auxiliar nisso. Então, por exemplo, você tem um ecobatímetro para você fazer o levantamento do seu subsolo, tá? do seu corpo, né, debaixo d'água, tá? E você pode também estar trabalhando dependendo da profundidade, né, com bastão de uma estação total do GNSS, obviamente que vai ser uma profundidade um pouco maior, você faz o levantamento com o ecobatímetro, com as informações que você tem em mãos, você pode fazer o seu projeto e você pode fazer uma ampliação de um porto, você pode fazer uma cravação de estaca, você pode fazer uma dragagem para passar um navio de uma envergadura maior. Então, você tem diversos tipos de tecnologia que você pode estar trabalhando para isso. Legal, obrigado, Rodrigo, pela resposta. E tem uma pergunta que chegou aqui pelo YouTube. Aí, se você quiser falar o valor ou falar sobre o contato, fica à vontade. Ele pergunta qual o valor aproximado da X7. Ele falou que é um equipamento fantástico. X7 é um equipamento fantástico. Aí eu vou pedir, por favor, a questão de valores, fica um pouquinho complicado da gente comentar aqui, tá? Mas faz um favor. Tem meu e-mail aqui, tem meu telefone, fica à vontade, a gente pega e conversa aqui certinho sobre os valores, me passa aí o e-mail, me passa seu contato, que a gente pega e a gente passa esses valores aí para vocês posteriormente. Fica um pouquinho complicado a gente falar valores. Tá, ok. Só lembrando, pessoal, que os contatos do Rodrigo estão na tela, se você não está exatamente olhando a tela agora, eles estão na tela, e também eu coloquei no chat, tanto aqui na plataforma do webinar, quanto no YouTube. Uma pergunta aqui do Studios Drone, ele não deixou o nome, não tem o nome dele aqui, veio pelo nickname aqui do YouTube, mas ele pergunta o seguinte, se ele consegue embarcar essa tecnologia no Phantom 4 Standard. Eu não sei exatamente qual tecnologia que ele comentou, mas se alguma dessas tecnologias apresentadas poderiam ser embarcadas no Phantom. O LiDAR não consegue, tá? O LiDAR, ele seria um matriz, por exemplo, um matriz 300 ou uma matriz 210, você conseguiria estar embarcando, tá? Nós temos soluções de LiDAR. No Phantom ainda, infelizmente, não eu desconheço uma solução de LiDAR que consiga estar trabalhando no Phantom, tá? Infelizmente, teria que ter um outro drone para você ter um payload com capacidade para você estar colocando um LiDAR. Creio que seja um LiDAR que ele queira saber se há possibilidade de colocar no Phantom. Acho que até por uma questão de segurança, por ser equipamentos um pouco mais caros, assim, vamos dizer assim, né? Sim. Eles são embarcados geralmente em drones mais estáveis, né? Dependendo, ele nem vai conseguir alçar voo, né? Sim. A questão do payload do Phantom. Exatamente. Rodrigo, a gente praticamente esgotou aqui o Studios Drone aqui falou que o nome dele é Marcos. Bem-vindo, Marcos. Marcos, obrigado pela pergunta. Rodrigo, a gente tem mais uns 30 segundos aí, então eu queria agradecer antes a sua participação. Obrigado a Santiago Sintra pela parceria na realização desse webinar. Avisar o pessoal que o replay vai estar disponível ainda hoje, a gente vai mandar para vocês por e-mail o replay na íntegra, para vocês reverem com calma, compartilharem com seus amigos. O certificado de participação a gente envia amanhã, e convido a ficarem sempre de olho na nossa agenda de webinars, que é em mundogel.com/webinars, eu vou colocar no chat, e lá tem os próximos eventos online e também o replay de vários outros eventos que a gente já realizou, vários, inclusive, em parceria com a Santiago e Sintra. Sabe que a Santiago e Sintra, o grupo, né, a SCCom, foi a primeira empresa que a gente fez um webinar lá em 2009, a primeira empresa que acreditou fazer webinars com a gente,
em 2009, desde então foram mais de 900. A gente tem que ainda fechar essa conta para ver se a gente está perto do evento número 1000. Mas quando for o evento número 1000, a gente vai fazer aí uma comemoração. E então lá tem essa agenda, e eu convido vocês também já a ficarem de olho no site do Mundo Já Connect Drone Show, que a gente já lançou programação, já tem as empresas confirmadas na feira. O evento vai ser de 17 a 19 de maio em São Paulo. Finalmente vamos voltar a ter eventos presenciais, né? E aí eu peço as suas considerações finais, Rodrigo, e principalmente que recomendações você tem para quem atua, né, nessa área já de portos e aeroportos, quer melhorar o seu trabalho, ou para quem está, às vezes, tateando o mercado e pensando em entrar nessa área. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né, da apresentação. Obrigado a quem conseguiu assistir aqui online, agora nesse momento, e quem vai assistir também posteriormente, né, via YouTube. Primeiro, meu agradecimento aí por ter chegado também até aqui, né, pela paciência. E uma recomendação a gente está sempre tentando, né, todos nós, buscar a questão do conhecimento e de novas tecnologias. Às vezes, algo que eu mostrei hoje aqui, às vezes não é viável neste momento para uma determinada empresa. Mas nós temos muitas soluções que podem estar trabalhando. Aqui a gente trouxe apenas deu uma pincelada, né, em questões de tecnologia, mas cada dia que passa tem mais e mais tecnologias. Conversa com a gente, igual eu comentei, siga a Santiago Sintra, né, nas redes sociais, entre em contato comigo ou com outros funcionários da Santiago Sintra. A gente está sempre aqui para ajudar. Não necessariamente, puxa, você vai... só vamos atender quem vai comprar um equipamento. Não, a gente está aqui para tentar ajudar, e um cliente satisfeito a gente sabe que acaba retornando, acaba falando para uma outra pessoa, e a gente está sempre aqui para isso. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Valeu, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos pela participação, e a gente se vê então, pessoal, nos próximos eventos, por enquanto online, e no ano que vem, eventos presenciais também. Um abraço, até a próxima. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.